Grande e poderoso Deus, Pai que está no céu, obrigada por essa oportunidade, Senhor, porque Tu és um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, tão clemente. Te agradeço por essa oportunidade. Visita nesse momento esse meu ouvinte, essa pessoa, Senhor, que me ouve, que ele venha ser edificado com a Tua palavra. A voz é minha, mas a palavra é Tua, Senhor, e sempre será. Palavra viva e eficaz, que é mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, quero Te louvar, quero Te adorar, Senhor, junto com este meu irmão, com esta minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor antes de nós começarmos o tema, fazer aqui tipo um culto, né? Doméstico, um culto familiar. Gostaria de cantar com você o hino Meu Deus e Eu, do Inário, do novo Inário, né? O Inário da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Cantemos. Meu Deus e eu andamos pelos campos, quais bons amigos juntos a passear. Com emoção alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Com emoção alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Quantos podem dizer um amém? Amém. Deus seja louvado. Aquele que foi lavado e banhado pelo sangue de Cristo. Diga amém bem forte aí, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de falar com vocês, conversar com vocês sobre um tema maravilhoso da palavra de Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje é este bem aqui, ó. O desenvolvimento da vida. Nós precisamos desenvolvermos na vida cristã. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando eu vim a ser homem, desisti das coisas de menino. Da mesma maneira, nós que outrora aceitamos a Cristo, precisamos amadurecer, precisamos crescer na vida espiritual, amém? Não sermos inconstantes como crianças, mas realmente alcançarmos a maturidade, o desenvolvimento da vida. E eu gostaria de ler com vocês Marcos 4, versos 26 até o versos 29, amém? E aqui na Bíblia diz assim, essa Bíblia aqui é a versão atualizada, amém, igreja? Eu gostaria de ler com você aqui alguns versos, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar bem nítido para você acompanhar comigo essa leitura. E diz assim. Deixa eu ver se foca aqui, meu amado.
A parábola da semente. Não, peraí, gente, tá ficando meio assim estranho, né? Porque essa Bíblia aqui, gente, já foi reformada. Ela é bem antiga. Aí eu reformei ela. Aí ela tá assim meio ruim. Mas eu não abandono minha Bíblia. Disse ainda, é a parábola da semente, tá, queridos? Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele deixa lá a semente e a semente cresce, desenvolve, e ele não sabe como, né? A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Isso aqui é uma parábola de Jesus, uma parábola que Jesus contou, né, aos discípulos. E ela tem um significado. Nós precisamos descobrir qual é o significado desta parábola, a parábola da semente. Que eu achei interessante nessa parábola é que esse homem, né, lança a semente na terra, depois ele dorme e se levanta de noite e de dia. E a semente germina e cresce, mas ele não sabe como. Nem é assim que acontece na verdade, né? Quando a gente faz uma plantação, quando a gente planta, a gente não sabe como é que essa planta vai desenvolver, mas ela desenvolve. É um milagre, né? O milagre da natureza, da criação de Deus. Da mesma maneira é conosco, com o nosso desenvolvimento. Só que eu gostaria de falar aqui com vocês a primeira pergunta que eu formulei aqui e diz assim: que parte o homem precisa desempenhar para favorecer o crescimento do grão? Que parte ele precisa desempenhar? Aí, aqui na pergunta, né, a resposta diz assim: precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo. Ele precisa fazer um preparativo. Não é verdade? Eu não sou agricultora, acho muito lindo quem é. Tenho vontade de ir para o campo, morar no campo. E futuramente vou morar no campo, sim. Nós temos um terreninho e eu tenho muita vontade de morar no campo. Quem sabe daqui a uns dias vocês vão me ver gravando vídeos no campo. Mas eu sei que quando se faz uma plantação, aqui no meu quintal eu já plantei, tenho plantinhas, tenho cebolinha, já plantei pepino, já plantei mamão, tenho vinagreira. E para a gente plantar algumas coisas, a gente precisa primeiro preparar o solo, adubar o solo, porque o solo, ele foi comprometido, né? Maldição do pecado comprometeu tudo, meus irmãos. Até o solo sofre as consequências da maldição do pecado. E nós precisamos adubar o solo, nós precisamos preparar o solo. Depois que a gente prepara esse solo, que a gente prepara a terra, aradar, né, a terra, depois que a gente aduba o solo, é que a gente lança a semente. Precisamos lavrar esse campo, preparar esse campo, meus queridos. Senão, se a gente lançar a semente de qualquer maneira, essa semente, muito provavelmente, ela não vai germinar. Para ela desenvolver, ela precisa de um solo adubado, de um solo preparado. Da mesma maneira, é o nosso coração. Vocês lembram que nós falamos sobre a parábola a parábola do semeador? Que existe 4 tipos de solo do coração, 4 tipos de ouvintes. E nós precisamos preparar o solo do nosso coração para lançar a semente. Precisamos preparar o solo do coração dos ouvintes da palavra, para que este solo venha a ser um solo fértil, adubado, preparado, para que ao ser lançada a semente da palavra de Deus, o que pode acontecer? Se nós prepararmos, essa semente vai frutificar.
nós precisamos preparar com a oração, preparar com o jejum, preparar ali com amor, com cuidado, com zelo, com testemunho. Porque não adianta também a gente pregar e o testemunho ser totalmente contrário daquilo que a gente prega, não é verdade? Tem até um pensamento que diz assim: pregue o evangelho. Se precisar, fale. Muitas das vezes a gente fala muito, prega bonito, mas o testemunho é totalmente diferente, contrário àquilo que a gente prega. Sangue de Jesus tem poder, que isso não aconteça com nenhum de nós. Que aquilo que a gente professa ser cristãos em espírito e em verdade, as nossas obras sejam correspondentes. Amém, meus amados? E aí a gente vai estar preparando o solo do coração. Não é verdade? Com o jejum, com a oração, com o testemunho. Quando nós lançarmos a semente da palavra de Deus, que nós fomos chamados a ser também semeadores, nós sabemos que o Espírito Santo é o semeador da semente, mas nós também fomos chamados a semear essa semente. E aí, quando nós fizermos isso, preparando o terreno, o resultado será positivo, em nome de Jesus. Amém? Existe um ponto também, meus amados, além do qual o homem nada pode fazer. Existe assim um ponto nessa trajetória da semente, do desenvolvimento da vida, que nós, o homem, a mulher e o homem, nada pode fazer? Sim, aqui diz o seguinte: há um ponto além do qual nada pode fazer. Ainda que o homem empregue seus esforços até ao limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher, pelos maravilhosos elos de sua onipotência. Queridos, tem um ponto nessa trajetória do desenvolvimento da vida, do semear e do colher, da qual não podemos fazer nada. Não é verdade? Nós iremos precisar totalmente depender daquele que ligou o semear e o colher, daquele que está ali cuidando do nosso semear e do nosso colher, que é a poderosa pessoa do Espírito Santo, né? Pelos maravilhosos elos de sua onipotência. É um ser onipotente, é um ser que tem este poder. Quem é? O Espírito Santo. Nós podemos ir até um determinado ponto e até lá nós não podemos mais fazer nada. Até lá é o Espírito. Quando chega o limite do homem, entra o poder de Deus, entra a pessoa do Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas das vezes os resultados do plantar e do colher não são bons, porque não há um preparo, porque não há uma busca, não é verdade? Porque a gente não faz a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo só fará aquilo que nós não podemos fazer, que é fazer germinar, que é fazer semear, quer fazer desenvolver, porque o semear e o colher é nós que fazemos, né? Mas o crescimento quem dá é o poderoso Espírito Santo. Vocês lembram que tem um texto nas cartas de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim, olha, uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo. Gente, eu tô aqui parafraseando, né, as palavras de Paulo. Ele diz assim, aí ele fala assim, gente, nem Apolo e nem Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas é o Espírito que dá o crescimento, é o Senhor que dá o crescimento. De sorte que nem Paulo e nem Apolo é alguma coisa, né? Nem aquele que planta é alguma coisa, nem aquele que rega, né? Mas aquele que dá o crescimento, que é o Espírito Santo. Então, se você planta e se você rega aquilo que você planta, você está fazendo a sua parte. Mas saiba que se o Espírito Santo não der o crescimento, de nada valerá os teus esforços. Então, é necessário que a gente, além de fazer a nossa parte, a gente espere com oração, na presença do Senhor, buscando ao Senhor, para que o Espírito também faça a sua parte. Amém? Aí tem aqui a terceira perguntinha que eu formulei,
que diz assim: qual é o objetivo da vida cristã? Qual é o nosso objetivo como os filhos e filhas do Senhor, servos e servas do Deus Altíssimo? Qual é? É a frutificação. Nós precisamos frutificar, meus queridos irmãos, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. É necessário que nós frutifiquemos. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore que está ali fadada a ser cortada, a ser lançada ao fogo. Nós precisamos frutificar a reprodução do caráter de Cristo no crente para que se possa reproduzir em outros. Uma vez que nós reproduzimos o caráter de Cristo na nossa vida, em nossa vida, nós iremos fazer com que outros também possam reproduzir esse mesmo caráter. Como eu falei para vocês outrora, nós precisamos testemunhar. Onde está o teu testemunho? O teu testemunho corresponde com aquilo que você professa? Se você é um crente em Cristo Jesus, você está ali levantando uma bandeira de servo de Deus, mas a tua vida, ela tem testificado daquilo que você prega, daquilo que você professa, crer, acreditar e que você prega às pessoas? Temos que ter muito cuidado, meus amados, muito cuidado, porque quando a gente nem vive, a gente prega e não vive aquilo que a gente prega, nós estamos sendo o quê? Pedra de tropeço. É muito perigoso, muito perigoso. O que acontecerá quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo? Então virá para reclamá-los como seus. Quando nós realmente tivermos o caráter de Cristo em nossa vida, meus amados, então ele virá para nos reclamar como seus. Vamos então nos esforçar, irmãos. Vamos buscar ao Senhor nas madrugadas. Vamos fazer a parte que nos corresponde. Pregar o evangelho, viver o evangelho, pregar aquilo que a gente vive, viver aquilo que a gente prega. Reproduzir em nossa vida verdadeiramente o caráter de Cristo. É isso que ele está esperando de nós, meus amados. É isso que o Senhor espera de nós. Nós temos à nossa disposição todas as ferramentas, tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver em nossa vida o caráter de Cristo. E Ele está esperando isso de você. Ele está esperando isso de mim também. E aí, uma vez que nós reproduzirmos o caráter de Cristo em nossa vida verdadeiramente, então Ele estará vindo para nos reclamar como seus. Virá nas nuvens dos céus para nos buscar. Vamos então, em nome de Jesus, nos esforçar mais ainda para representar o caráter de Cristo. Como era Cristo? A palavra de Deus nos mostra, os evangelhos. Temos aí o espírito de profecia, a palavra do Senhor, que nos mostra claramente como foi a vida de Jesus. Eu estou lendo um livro maravilhoso, fora a Bíblia, que eu amo, que é meu livro de cabeceira, é a palavra de Deus, mas eu estou lendo O Desejado de Todas as Nações, que vem fazendo ali uma biografia da pessoa de Cristo, da história de Cristo. Então, se nós queremos representar o caráter de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo para seguir as pisadas de Cristo. Amém? Conheça Jesus, busque conhecer. É como diz lá em Oséias, né? Corramos e prossigamos, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque o conhecimento ele é progressivo, a luz é progressiva. Uma vez que você conhece hoje um pouco de Cristo, você não quer dizer que você conheceu tudo, amanhã você conhece um pouco mais. Amém? E como diz o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 4, verso 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Sentindo o nosso desamparo, o que devemos fazer então? Uma vez que a gente entende que nós somos totalmente dependentes do Senhor, nosso desamparo sem Cristo, sem Deus, o que devemos fazer então? Nós precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. E aí, uma vez que a gente se depara com essa realidade, o que devemos fazer? Devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para ganhar uma experiência mais rica
Precisamos de uma experiência mais rica, mais profunda com o nosso Deus. Como a planta enraiza-se no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Irmão, isso aqui é muito profundo, é forte, não é verdade? Como a planta recebe o calor, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. Eita, coisa maravilhosa, irmãos, que texto profundo, não é verdade? Que explicação profunda, que palavra profunda para a nossa vida. Quando nós reconhecemos, como o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, quando a gente se depara com essa realidade, o que devemos fazer? Devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para ganhar uma experiência mais rica. Não desperdice as oportunidades para crescer, para desenvolver na vida cristã, para ganhar uma experiência mais rica, mais profunda com o Senhor. Porque assim como a planta, ela vai se enraizando no solo, devemos também nos arraizar-nos profundamente em Cristo Jesus, conhecendo a Cristo, amando a Cristo, buscando a Cristo. Em nome de Jesus, meus amados, eu apelo ao seu coração e ao meu, como diz a palavra em Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É de todo o coração. Como a planta recebe o calor, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. Todas as manhãs, todas as madrugadas, nos nossos devocionais, devemos clamar pelo batismo com o Espírito Santo, pelo rebatismo com o Espírito Santo. O batismo que você recebeu hoje não serve para amanhã. O que você recebeu ontem não serve para hoje. E é a pessoa do Espírito Santo que, em primeiro lugar, nos fará reconhecer que somos sem Cristo nada, que sem Ele nós não somos nada. E é a pessoa do Espírito Santo que também nos dará as oportunidades. E nós precisamos pedir para Deus, né, a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos, assim, aproveitar essas oportunidades e desenvolvermos, crescermos, mudarmos, chegarmos a uma vida, a um avivamento espiritual, reformar os nossos velhos hábitos. Porque, meus amados, embora a gente tem muitos que dizem, mas Deus só quer o coração. Ele quer o coração, Ele quer você todo, Ele me quer toda. Não é só o coração, não, é tudo, meus irmãos. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor e pedir que Ele nos transforme. Os velhos hábitos, os velhos gostos, tudo isso precisa ser sacrificado no altar do sacrifício. A renúncia, a abnegação, uma vida cristã que não renuncia, que não abnega, que não se sacrifica, meus amados, isso não existe. Isso é coisa dessa nova teoria da supergraça, né? Hipergraça, na verdade, é hipergraça. Não, Deus vai fazer tudo, Ele só quer o meu coração, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer te reformar, Ele quer te transformar e Ele quer fazer a mesma coisa comigo, Ele quer desenvolver-nos, Ele quer que a gente cresça na vida cristã. A vida cristã, ela precisa se desenvolver, ela não pode estagnar, meus amados, não pode, não deve estagnar, amém? Eu quero encerrar com essa oração aqui com os meus irmãos. Todas as vezes que eu termino um estudo, eu faço uma oração. Minha oração, e espero que seja a tua também. Meu amado Senhor, ajude-me a não esquecer que a vida que se centraliza no eu não pode crescer nem frutificar. Que dia a dia eu aceite a Cristo como Salvador pessoal. Que eu esqueça de mim mesma e procure auxiliar os outros. Que a cada dia eu fale do amor de Cristo e conte de sua bondade. Ajude-me, Senhor, a estar disposta a cumprir todo o dever que me for apresentado. Todo o dever que me for apresentado. Que esteja sobre o meu coração, Senhor, o peso da salvação das almas. E que me esforce para salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Pai,
Me ajude, Senhor, a receber o Espírito de Cristo. Me ajude a receber o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem, crescendo e produzindo frutos. Peço-te que as graças do Espírito amadureçam em meu caráter, que minha fé aumente, que minhas convicções se aprofundem, que o amor seja perfeito em meu ser. Dessa forma, Pai, mais e mais refletirei a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.